Ai, gente, hoje eu quero contar mais uma parábola. Essa é sobre a Assembleia de Ferramentas. Contam que, em uma marcenaria, houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião onde as ferramentas juntaram-se para acertar suas diferenças. O martelo estava exercendo a presidência, mas os participantes exigiram que ele renunciasse. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, alegando que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas pediu por sua vez a expulsão da lixa. Disse que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição de que expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o marceneiro, juntou todas as ferramentas e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Quando o marceneiro foi embora, as ferramentas voltaram à discussão, e a rústica madeira se converteu em belos móveis. Mas o serrote adiantou-se e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o marceneiro trabalha com as nossas qualidades, ressaltando os nossos pontos valiosos. Portanto, em vez de pensar em nossas fraquezas, devemos nos concentrar em nossos pontos fortes. Então a Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limpar e afinar as asperezas, o metro era preciso e exato, e uma grande alegria tomou conta de todos pela oportunidade de trabalharem juntos, e sentiram-se como uma equipe, entenderam que apesar dos defeitos, todos tinham excelentes qualidades. E eu quero ler uma palavra a respeito disso, que é 1 Coríntios 12, a partir do verso 4, que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas o Deus é o mesmo que opera em todos nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operação de milagre, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, variedade de línguas e a outra interpretação de línguas, mas um só Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode ser a mão. Não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a esse revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros, e a um, pois Deus na igreja, primeiramente, apóstolos e em segundo lugar profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelos os dons. Ademais, vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Romanos 12, 4. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função,
Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com zelo, e o que usa misericórdia com alegria. Bom, irmãos, tanto na parábola quanto na palavra de Deus, fica claro que todos nós temos o valor na casa de Deus, todos nós temos um valor para Deus. E cada um tem o seu valor segundo a sua função. Alguns têm o dom de pregar, outros têm o dom de louvar, outros de ministrar, outros têm o dom para servir, mas todos têm a mesma importância. Todos têm grande importância para o reino. Nós todos somos chamados com propósito, e o que nós temos que fazer é entender qual é o propósito que temos, qual é o dom que nós temos, e nos posicionar, porque a obra depende de todos. Não existem pessoas mais importantes, mas o corpo depende de todos os membros. É isso que eu tenho para dizer.